tanto e tanto e tanto sucesso nos jogos de 16 anos, né? Apareceu ali, nos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse ano, incluindo uma multa rescisória em torno de 60 milhões de euros. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: será que Abel Ferreira, a partir do momento dessa assinatura, pode olhar para o Endrick pensando numa opção para fortalecer ou para somar ao elenco do Palmeiras, que é tão enxuto, imediatamente? Eu acho que isso vai depender muito da necessidade. Quer dizer, eu não vejo o Abel olhando para o Endrick e dizendo: pô, esse garoto aqui vai ser um garoto que eu vou passar a usar constantemente, né, no segundo semestre, porque ele vai acabar com os jogos e tal. Acho que o Abel já deixou muito claro nas declarações dele que acha cedo, né? Um garoto que vai completar 16 anos em julho ser colocado rapidamente no profissional. Ele pode, evidentemente, ganhar alguns minutos, algumas oportunidades, como a gente já viu outros garotos ganharem. O próprio Giovani ganhou alguns minutos já com o Abel nessa temporada. É um jogador mais velho, evidentemente, bem mais velho até do que o Endrick, mas eu acho até que ele pode ganhar a possibilidade. Mas eu não apostaria no Abel pensando no Endrick como uma solução. Eu ia usar essa palavra. Não, tá. Ou até mesmo não vai na cabeça do... No Abel, vai continuar querendo comprar um centroavante experiente e vai continuar pedindo para a diretoria. Claro. Então, agora, é uma joia a ser trabalhada, como foi o caso do Veron e tantos outros que foram aparecendo lá, mas acho que ele também vai entrar aos poucos no time, participar de muito treino, minutagem, vai ser devagar. Vai fazer 16 anos. Vai fazer. Eu acho um absurdo discutir o cara dizer, um menino que não tem 16 ainda, como solução para um time de futebol que tem a estrutura e o dinheiro que o Palmeiras tem. Se ele for, tá tudo errado no Palmeiras. Isso não quer dizer que ele não seja um talento extraordinário. Claro. Mas que sorte que o Palmeiras tem de não ter um louco como treinador hoje. Porque se você estraga um menino desse, você estraga... Né? Quantos não passaram aqui, a gente... Ai, o Marlon Foquinha e tal, que beleza. Aquilo servia para quê no futebol? Para nada. Qual foi a vida dele? Nenhuma. Eu só acho que estragar no Palmeiras não tem como acontecer. Não tem, o Palmeiras não tem. Mesmo que ele resolva utilizá-lo, porque aí não tem. O que aconteceria com ele? O que aconteceu com o Gabriel Veron. O Gabriel Veron, ele foi... Chegou um momento na temporada passada que você dizia: o Gabriel Veron vai ser o cara, né? O Gabriel Veron vai ser o cara que vai ser importante a partir de agora. E aí ele ganhou um espaço no começo da temporada grande. As coisas não andaram e tudo bem. Aí o Wesley começou a jogar mais do que ele e o Veron ficou esperando no banco. Ninguém estragou o Veron, apesar dele ter tido as possibilidades e as oportunidades. Lesionou também, perdeu tempo. Se lesionou, mas assim, aí passou a ser utilizado, mas utilizado, voltou e hoje talvez seja... Estando em forma, né? Agora ele está machucado, mas estando em forma, talvez seja um titular do Palmeiras. Então, a vantagem do bom elenco é isso, né, Calçade? É que você pode tentar e se não der certo... E um treinador que não é louco, porque, assim, se a gente acredita que a base é um período de formação, aos 16 anos ele tem um período na base que ele deveria cumprir. Agora, se a gente acreditar que ele é um fenômeno e não precisa de formação... Mas a gente tem que entender de onde vem o Abel, de que cultura de futebol, o que ele acredita, e ele certamente enxerga que, dentro desta formação, o que o treinador do Palmeiras faria, e eu acho que ele faria, chego na base e digo assim: olha, eu vejo este jogador assim, assim, assim. É importante desenvolver isso, isso e isso nele. E deixa ele fazer isso na base. Do que levar ele para um time principal que ele precisa jogar. E não principal, ele não vai jogar hoje. Agora, ele pode ser chamado, se quiser, para períodos de treinamento. Clubes no mundo todo fazem isso. Sobe e desce, é o seguinte, cara, você vai passar aqui 15 dias aqui, entendendo os nossos conceitos. E você voltará a jogar lá. Você está entendendo? Está entendendo? Porque aqui tem muito disso. Você pega o garoto, aí o garoto já... Porque já aos 16 anos... Tô no Profi. Aí quando vai descer pro Júnior... Aí, imagina esses caras aí do Júnior... Tem que deixar claro antes, né? Tem que deixar claro antes. Sabe quem falava muito sobre isso? O Zinho.
nos tempos de Santos. O Zinho viveu porque ele isso, trabalhou cara. no Santos, e o Zinho, com toda a experiência que tem, né? Ele fazia parte do processo, e o Santos tem essa característica histórica, né? De trazer os garotos rapidamente de sua excelente base para o time principal, e muitos vingam e vingam demais, e o Zinho participava desse processo. E ele, uma vez, eu não me lembro se foi fora do ar ou no ar, mas foi numa gravação de Bola da Vez, ele era o Bola da Vez, não era nosso companheiro ainda, estava trabalhando com futebol na prática, no dia a dia, trabalhando como diretor do Santos. Ele falava sobre a dificuldade que era você colocar na cabeça do garoto que, ó, você dá um passinho aqui... Tem que ficar muito claro antes, dá né, um para trás. Eu acho que ele só estreou com 19 anos no profissionalzinho, nesse vai e vem mesmo e tal. Veja só. Só que acho que esse menino é completamente diferente por tudo o pouquinho que nós vimos. Pela pequena amostra que nós vimos. E não é à toa que o Palmeiras botou essa multa. O risco é de ser um Vinícius Júnior, que aos 16 anos o Real já levou por 45 milhões de euros. Essa multa aí é de 40, é isso? É 60. Não, Mas enfim... O Real foi um pouquinho... O Real levou... 16 anos, mas ele ficou esperando. Ele esperou ele fazer 18 para poder viajar. Ele já era um ano mais velho, o Vinícius. Ele era. Dá uma checada, mas não sei não. Mas enfim... Mas com 16 anos ele fechou... levou com 17, mas veio aqui comprar com 16. Não. É isso. E aí levou 17, esperou fazer idade e tal. 18 para poder... Esse menino, por tudo que dizem, de repente, cai numa história dessa. Então, assim, ele não vai ficar subindo e descendo. Ou ele vai entrar e jogar no Palmeiras, ou ele vai embora. Mas, Mauro, o que pode acontecer é que esse próprio período que o Calçade está citando, pré-acordar... Porque o garoto parece ter cabeça muito boa também, né? Todas as entrevistas são aquelas entrevistas na linha do Gabriel Jesus, do próprio Vinícius Júnior, que são garotos de cabeça muito boa, e ele parece... Esses precisam ser seguidos, esses dois. Exato. Esses dois, são os exemplos. É isso aí, são exemplos de comportamento e de postura. E ele parece ter uma cabeça boa, e nesses períodos pré-combinados de que, ó, você vai treinar com o profissional aqui um período X, você vai fazer uma avaliação também, porque ali ele vai estar treinando com caras que têm o dobro da idade dele, né? Ou mais até, e a partir dali vai se chegar a uma conclusão. Eu acho que, no final das contas, a grande notícia, que não é uma novidade, é que o Palmeiras tem o Abel Ferreira como treinador. É um cara capaz de colocar um meio-campo com jogadores formados pelo clube numa semifinal de Libertadores contra o River Plate. Não era em Núñez, não tinha torcida porque foi no meio da Covid, mas era um jogo extremamente pesado e os jogadores atuarem muito bem. E é capaz também de pegar e avaliar que um jogador como o Patrick de Paula, a gente vai saber isso no médio e longo prazo, depende muito mais do Patrick de Paula do que qualquer coisa, não era um jogador para compor um Palmeiras que disputa título de Libertadores ano após ano e que pretende ser campeão brasileiro. Eu ia tocar nesse ponto. Aí tem dois nomes, é o outro lado dessa conversa. Jogou contra o River, inclusive. Dois nomes de moleques, no melhor do sentido, que surgiram absurdamente e deram passos atrás dentro do próprio Palmeiras. Por vontade ou não do Abel, por comportamento deles, por algum motivo. Que foram o Patrick de Paula, senão o Palmeiras não liberava, né? Sim. E o Gabriel Menino, que chegou a ser convocado para a seleção principal. E o próprio Renan. E o próprio Renan, que foi emprestado agora para o Bragantino. Então, esses caras, eles deram passos atrás. E deu um passo à frente. Eles não seguiram a toada imaginada Danilo. Pelo potencial que eles tinham. Então, mas isso, Paulo, é porque agora a gente está vendo muito essa discussão que, para mim, não faz sentido algum. Isso aí não pode, de maneira alguma, significar o que eu estou ouvindo muita gente falar, que é o Abel não gosta da base, o Abel não gosta dos garotos. Não. Eu fui olhar, até para trazer dados aqui, a minutagem dos jogadores com mais tempo em campo no Brasileiro de 2020 e 2021. E a gente vê ali entre os 6 com mais minutos em campo em 2020, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. E em 2021, o Renan está entre os 10 que mais jogaram. Então, assim, nós estamos falando de garotos que jogaram muito com o Abel. Garotos que foram escalados no time titular contra o River Plate na Argentina, num jogo em que o Palmeiras meteu 3-0. Garotos em quem ele continua apostando e utilizando, como é o caso do Gabriel Veron, como é o caso do Wesley, como é o caso do Danilo. Evidentemente, houve episódios específicos em relação a esses dois nomes, e aí a gente pode discutir se a escolha em relação ao Patrick de Paula, ao Renan e ao próprio Gabriel Menino são as escolhas melhores, se o que ele está fazendo é o melhor caminho ou não, embora eu não me considere um cara com subsídios para fazer essa avaliação.
Porque ou você sabe de absolutamente tudo para dizer o técnico está certo, o técnico está errado, ou é melhor você não querer cravar e dizer de maneira enfática se o cara está certo ou está errado. Mas dos meninos, Birner, só para encerrar, ele não tem problema com base, não tem problema com garotos e a minutagem dos jogadores mostra isso. Você olha o ambiente pro treinador dentro do elenco. Não dá para dizer que ele não sabe lidar com o ambiente. E também não acho que, mesmo que Patrick de Paula, por exemplo, vamos supor que eu não sei o que aconteceu. Não sei, mas vamos supor que não se empenhava no treino como é necessário, qualquer coisa assim. Tem muita versão, aliás, então, por isso que não dá para ser... Não vou ficar aqui especulando, até porque precisa ter respeito pelo jogador quando vai criticá-lo. Mas vamos supor que no Botafogo ele passe a ser o profissional exemplar. E que se avalie depois que um jogador com potencial grande, forte fisicamente, faça sucesso na Europa, que o Palmeiras perdeu dinheiro com a saída do jogador. Valia a pena para o treinador fazer concessões de ambiente constantes para que o Palmeiras não perdesse, quem sabe, se o jogador se comportar da maneira que o Abel acha que é correta, que talvez seja a melhor maneira para o próprio jogador, comprometer todo o ambiente nesse momento, fazendo concessões para um jogador desses, não vale para nenhum. Essa concessão o Abel não vai fazer para o Patrick de Paula, não fez para o Gabriel Menino, não vai fazer para o Dudu, não vai fazer para o Veiga, não vai fazer para o Gustavo Gomes, é que não precisa fazer. Mas se precisar, ele não vai fazer. O que você pode discutir, eventualmente... Então não dá para discutir com o técnico essa questão. Não, eu estou plenamente de acordo com você. Isso me parece que assim, a partir do momento que a gestão de grupo dele é praticamente impecável, pelo menos até aqui, e a gente sabe que essas coisas mudam com o tempo, mas até aqui é indiscutível, não só impecável porque os caras não reclamam, e essencial, mas pelo que eles demonstram dentro de campo. Exato. O que você pode discutir, eu acho, eventualmente... é o negócio, né? É assim, o melhor modelo de negociação para o Patrick de Paula era esse por esse valor. Ele não foi uma má venda, convenhamos. Mas tudo bem, é o que você falou. Pelo potencial que se vê, que muita gente acredita que ele tenha, talvez seja algo discutível. Se valorize bastante no Botafogo. É isso. E isso você pode discutir. Você podia ter feito um outro contrato e tal. Mas do ponto de vista de gestão de grupo, realmente é difícil contestar, né? Assim, esse menino, o Endrick, ele tem talento. Qual é a trajetória dele que deveria ser normal no Palmeiras? Ele vai estrear um dia, ele vai jogar pelo Palmeiras e ele, com o talento que tem, um dia será contratado por algum clube de fora e vai jogar um caminhão de dinheiro dentro do Palmeiras. É assim que as coisas funcionam. No Brasil, tá para nascer o jogador que diz, eu só quero jogar aqui, não quero jogar na Europa. Porque não nasceu ainda. Você pode não ir, mas você não vai, o problema é seu. Porque você não tem condição de jogar lá. Não é só... Porque quem tem quer jogar. Ele quer se provar no melhor cenário do futebol mundial. O dia que a gente oferecer a esses jogadores o melhor cenário do futebol mundial, eles não vão querer mais jogar lá. Enquanto a gente for do submundo do futebol, vai ser assim. Então, o que é o ideal? Essa é a trajetória? Para que queimar etapas? A quem interessa queimar etapas? A quem? Para mim, interessa para quem? Para o torcedor, para a mídia que fica usando isso. Porque para o menino... Vocês da imprensa. Vocês da imprensa. Cara, vem cá. Você quer uma carreira... Seu pai chama a família. A família aí é super importante. Se a família não tiver uma visão do que ele representa e do que é o futuro, e se ela também achar que queimar etapas é legal, e isso passa por um apoio do empresário, não sei nem quem aí você destruiu um garoto. Cara, 16. Continua jogando na humildade, com seus amigos aqui, se desenvolvendo. Olha, eu preciso que você desenvolva isso. Você quer jogar no grande cenário? Você ainda precisa disso aqui, tá? Quando tiver 17, indo para 18, vem cá. É que as ofertas vão chegar antes, né, Calçado? Esse menino vai para a seleção. Já foi agora na França, foi o melhor, foi o artilheiro. Sub-17 que ele fez agora. O que é uma pena... Mas a oferta não muda a estreia. Se alguém chegar amanhã e der os 60 milhões, cabe ao Palmeiras e a ele vai decidir. Mas o que é uma pena, aí olhando para o futebol brasileiro de maneira geral, a gente entrevistou outro dia aqui o Federico Pastorello, que foi eleito, né, o principal empresário de jogadores do planeta, tudo mais, e ele falou que cada vez mais, na verdade, o fato de times como o Real Madrid e Barcelona levarem os jogadores tão cedo, claro que o Neymar ajudou nisso tudo, né? O fato do Barcelona ter ganhado a briga com o Real Madrid, ter levado o Neymar, que depois virou o que virou, ajudou nisso. Mas ele falou,
Hoje, o principal motivo pelo qual os caras querem levar esses garotos tão cedo é que eles querem moldar esses caras desde cedo em todos os aspectos. Uma outra cultura de jogo. No aspecto físico e no aspecto comportamental. E talvez tenha muito a ver... E tático. E tático, claro. Por isso que eu acho que é difícil o que talvez esperar tenha muito ele a ver amadurecer. com o que o Abel também não tenha visto em alguns jogadores da base do Palmeiras. Levaram o Vinícius assim, levaram o Rodrigo assim, eu não pra falar do acredito, Real, e eu acho que vão levá-lo. Infelizmente, eu gostaria de vê-lo jogando por aqui. A estreia dele só vai trabalhar contra ele. Com essa idade, não fez 16 ainda, só atrapalha a vida dele. A expectativa vai ser... gigante. Só atrapalha a vida dele. O moleque vai entrar, vai resolver, vai fazer 3, 4 gols. Aí você volta profissionais. Aí você volta pra base. Só que aí você volta pra base, os teus colegas também vão achar que você fracassou lá. Então, pra que isso? Quem interessa? Né? Pra quem interessa isso? Agora, se chegar um Real louco, der 60 milhões... Perfeito, Palmeiras. Porque é o seguinte... Vai jogar no Real B, vai demorar um ano e meio. Existem dois jogadores hoje... O Rodrigo fez, Vinícius fez. Mas existem... fizeram. Todo mundo achou que Rodrigo e Vinícius iam ser emprestados pro Sassuolo. Chegaram lá e os caras chegaram... Existem 3, não 2. Existem Vinícius. Hoje o Rodrigo está jogando muito bem, principalmente quando ele joga no lado do Vinícius. Tem o Antony, também saiu jovem, mas já estava no time de São Paulo. Os maiores avalistas de uma contratação hoje de um garoto desse, Vinícius Júnior e o Rodrigo. Mas o Rodrigo já estava no Santos e o Rodrigo estava ali no Flamengo já. Mas o Real já conhecia. Esse menino é conhecido por toda a base do mundo todo, todos os clubes que têm dinheiro conhecem. Então eles estão esperando. Qualquer hora pode vir uma proposta. Agora, antecipar isso, porque a proposta uma hora vai chegar, eu acho que é trabalhar contra o futuro dele. E isso o Abel sabe muito bem e não vai fazer. Vamos ao